Fala aí, gente boa, gente do bem. Olha eu aqui mais uma vez gravando para o meu canal Questionador Bíblico e desde já sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que chegou aqui de qualquer forma, ou esse vídeo chegou até você de algum jeito, de alguma maneira, você pesquisando, você que é um alguma coisa, um ex-religioso de qualquer denominação evangélica, católica, qualquer que seja, peço aí que você se inscreva, você que é um questionador, você que foi alguém que passou a se perguntar a respeito da religião, dos seus malefícios, do que faz, curta esse vídeo, comente algo a respeito se assim você quiser e você gostar, tá bom? Vou eu aqui para mais um vídeo desta segunda-feira, dia 15 de setembro. E o meu questionamento hoje é a respeito aí da fala, não de hoje, do Edir Macedo, e quando eu estava lá, ouvia muito, um certo esculacho em relação aos pastores, né, quem sai. E dizer... E quando eu ouvia isso, eu achava que não, achava que quem tinha saído ou saiu realmente era aquilo que o Edir Macedo estava falando, que era endemoniado, perturbado, saiu para abrir a sua igreja, então é do diabo, não é de Deus. Sendo que eu não sabia, né? Depois que eu fui tomando conhecimento, aí eu fui questionando até que eu resolvi sair. Então, é alguém que está lá dentro e realmente é difícil olhar, e eu achava que era verdade. Mas o próprio Edir Macedo, esse velho líder da Universal, que enriqueceu às custas da mentira usando a Bíblia, porque a Bíblia, num todo, ela é uma falácia, uma mentira, né, de histórias contadas, porque não acontece nada do que está lá. E o que acontece hoje, como os eventos catastróficos, né, apocalíptico, como eles chamam, que Apocalipse não está relacionado à destruição. Apocalipse é revelação de coisas, né, que eles estavam revelando, não de futuro, que iria acontecer, mas de coisas que já tinham acontecido e que estavam acontecendo. Então era revelação, ele estava revelando em cartas às outras pessoas o que estava acontecendo ali, o que aconteceu e o que provavelmente iria acontecer dentro de um sistema político, religioso da época, ou até, dependendo do clima, do ecossistema, iria acontecer como qualquer pessoa hoje pode deduzir. Eu posso dizer que, olha, daqui a 2 dias vai chover, né? Ainda mais conforme a tecnologia do clima, tempo, enfim. Então, quando eu estava lá, o Edir Macedo ele sempre dizia isso, que quem saía era do diabo, era endemoniado, e ele saiu de uma igreja insatisfeito lá com as doutrinas, porque ele queria ser líder, né? Sempre teve essa ganância, essa psicopatia pela liderança, porque talvez cansado e frustrado da família pobre dele, o emprego, e aí muitas pessoas tomam caminhos diferentes, né? Tem aquele que luta, que batalha sem usurpar ninguém, sem extorquir ninguém, sem roubar ninguém, sem enganar ninguém, e há uma demora, né? Às vezes tem gente que não consegue. Já outros vão por viés diferentes da corrupção, do engano, da manipulação, do suborno, e aceitam suborno, né, dentro de uma empresa, de um local, e ele foi pelo viés da religião, já viu como algo bom. Assim como os de hoje, os profetas, os tais profetas aí, esses mentirosos, mercenários, que para mim não passam de mercenários, esses pastores. Então eles chamavam os ex de demoniados, de esterco, estrume, como aqui no canal do Davi Vieira, né, que é um ex-pastor, o jornalista Davi Vieira, no Instagram,
E aí ele colocou um áudio de Edir Macedo numa reunião, chamando os pastores de menos um estrume. Você sabe o que é estrume, né? Aquele de adubar a planta. Pelo menos ainda serve aqui fora, Edir Macedo. Eu sirvo aqui fora, né? E servi para uma pessoa especial que foi a minha irmã, que também já foi obreira, foi esposa de pastor, saiu hoje e está livre. Então, quando eu saí, ela já tinha saído, então eu servi para ela como estrume, né? Um adubo para a planta, o velho idiota, velho gagá desse Edir Macedo aí. E que, segundo ele, por rejeitar a graça e chamar a graça de Cristo de desgraça e não aceitar, ele diz, essa graça eu não quero. Tu vai para o inferno, Edir Macedo, porque tu rejeitou, não diz a Bíblia, segundo o que tu lê, e gosta de ameaçar as pessoas na igreja, nos cultos, que aquele que blasfema contra o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, não tem perdão. Que Deus bacana, que Deus legal, que manda eu perdoar quem me ofende, quem ofende Deus, ele diz que eu tenho que perdoar, que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. E ele, por sua vez, não perdoa, e Deus carrega essa mágoa, esse ressentimento de muita gente e do pecado da humanidade que pecou lá atrás, lá na porra da criação do mundo lá, que também não sei se isso é verdade, se é mentira, essa história toda de que um homem foi criado do barro, enfim. O fato é que estou com a foto dele aqui, e é sempre assim, não é congelamento de imagem que os caras botam na capa dos seus vídeos, não. É porque realmente nas pregações dele, até no altar, ver-se expressões do Edir Macedo de raiva, de ódio. Se ele comemora a saída de um pastor da igreja dele, chama de estrume, e já chamou de coisa pior, tá? Já chamou os filhos das esposas que recém pariram, das grávidas, de rato. Ou da humanidade, né? Ah, a pessoa, você fala dele que está aí. Pesquisem, vejam, não venham atrás de mim me condenar ou dizer que eu estou mentindo, não. Pesquisem. E eu estava lá quando ele falou isso. Não tenho nada gravado, nada guardado, a não ser os meus contra-cheques que eles me pagavam, e eu tenho tudinho. Então, no dia que eles começarem a embasar com os meus vídeos, o meu canal que não tem 80 inscritos, a denunciar esse lixo de gente, sabe, maldosa, maligna, que são esses bispos da Universal, alguns pastores até isento, mas também são culpados. Eu tenho documentos de que eu fui pastor nessa instituição e não recebi direito trabalhista não, tá, Edir Macedo? Então eu posso entrar ainda na justiça. Eu tenho todos os contra-cheques e os comprovantes, as guias do pagamento do INSS, tá? Que pagava um absurdo, enquanto que está lá no sistema do INSS um outro valor, e eu pagava um outro para o INSS. Tá bom? Então ele diz num áudio, o Davi Vieira, dando crédito aqui ao Davi Vieira, colocou entre, abre aspas, menos um estrume. Áudio de Edir Macedo causa revolta e mostra o verdadeiro rosto da Igreja Universal. O rosto desse velho é de ódio, de ganância, de ambição, de maldade. E, na verdade, ele só quer você, obreiro, jovem, do Força Jovem, do TF Team. Isso é uma preparação psicológica, mental, na cabeça começa desde a EBI, sendo ensinadas. Na EBI começa o ensino do daudismo, cara. Assim como não há nas escolas, na educação, né, fora, assim como não há a educação financeira que ensinam as crianças a lidar com o dinheiro, a economizar, a investir, a matemática financeira, na Universal eles ensinam a matemática do dízimo, a educação para prosperar dando dízimo. Então eles ensinam a criança, olha, quando seu pai lhe der um dinheirinho, aí eles ensinam a matemática tudinho da criança. De repente até dizer assim, mas se você não sabe, peça para o seu pai. Mas se você não sabe, seu pai for incrédulo e demoniado, então você bota tudo. Eles estão instruídos a isso, a vender os seus brinquedos que o pai dá. E não tem ministério público, não tem nada. Por quê? Porque vocês têm colúnio. Assim como dentro da política,
a um colúnio, né, a um acordo aí agora dos ministros do STF com o Senado, com alguns senadores que não vão pautar essa anistia. O Alcolumbre não vai pautar, o Hugo Mota, não esquece, isso aí é remar contra a maré. E a briga ela tem que ser outra mesmo. A luta contra o direito constitucional, ou a favor, né, dos direitos constitucionais, melhor dizendo, a favor da justiça, da legalidade, do que é certo, do que é correto, é de outra forma. Ou tem essa maneira, né, que diz que é pressionar os deputados a votarem, né, o Hugo Mota a pautar essa anistia aí. Então, o Edir Macedo é isso aqui, ó. Eu tive lá dentro, cara, eu sei como é as reuniões de pastores. Eu sei, eu não tenho contato de ninguém lá fora, mas eu sei tudo. Sei tudo, não sei agora o que acontece. Mas foram mais de 12 anos ouvindo esse velho rabugento aqui, mercenário, lobo devorador, um cara que não se cansa. Lembra uma passagem em Provérbios que diz que o inferno não se farta? Pois é, o inferno é isso aqui, ó. O inferno é um mundo, um sistema que não se farta de coisas ruins. Então, a Igreja Universal, na pessoa do Edir Macedo, e dá até medo o olhar desse cara. É assombroso, esse olharzinho dele pequeno, essa bolinha do olho pretinha lá dentro, sabe? Já nessa idade que tá, parece assim eu não vou dizer demônio, porque não existe demônio, mas um ditador. E na Universal é só ele que dita as regras, a lei. Então ele chama de estrume. Então você jovem, adolescente, está começando aí, você que tem filhos na IBI, cuidado. Isso é uma instrução tal qual o nazismo, na época de Hitler, né, que formavam aqueles jovens e muitos iam até sem saber, mas que havia uma lavagem cerebral naqueles jovens que iam simplesmente sem saber e aderiram às palavras do ditador, né, do Hitler, pode nem falar, porque já estamos censurados, tem coisa que a gente não pode falar aqui, ditar nome, porque estamos censurados já. Então, é assim que o Edir Macedo trata. Depois que você sair, depois que eu saí, quando eu cheguei na minha cidade, na igreja onde eu cresci, ouvi barbáries a respeito da minha pessoa. Então você só tem valor quando você está lá dentro. Você não tem valor nenhum, cara. Para o Edir Macedo, ninguém que está aqui fora, as almas, amamos as almas, somos pescadores de alma. Pescador de alma para tirar o seu dinheiro, para te enganar ali fora. Essa é a verdade. Eu não estou mal, cara. Eu estou fora da Universal, vou fazer 10 anos amanhã. Amanhã eu faço 10 anos que saí desse inferno. Passou rápido. Não estou mal. Não estou rico. Não enriqueci. Mas não estou mal. Estou empregado, vivendo bem, vivendo a minha vida de liberdade, indo para onde eu quero, no domingo. Não tenho mais essa ocupação chata, horrível, de estar no domingo por conta de uma pressão. Que não tem, o cara não tem paz. A verdade é essa, você não tem liberdade, você é oprimido. De fato, você não vive aquilo que, né, supostamente Deus, eu digo assim, Deus que eu não acredito, tenha deixado, né, conforme você. Uma praia, um rio, um lugar, isso não tem, cara. Você é infeliz. Assim como ele, esse ódio todo, essa infelicidade dele, cara. Essa infelicidade, isso aqui é um velho infeliz. Edir Macedo é um cara infeliz, triste, que não ama uma das filhas, não ama uma das filhas, tem repugnância por uma das filhas, só ama uma. Isso é normal em qualquer família. Um pai, né, os pais escolherem alguém primordial para gostar mais, essa é a verdade. E geralmente gostam mais dos rebeldes, dos que dão mais problema. O Edir Macedo é isso aqui, ó. Chama de estrume. Então você que está aí, pastor, ainda dentro da Universal, você vai ser chamado de estrume. Você vai ser chamado de estrume. Você vai ser chamado de endemoniado, de perturbado.
dizer ninguém, assim como ele chama até hoje. Chama pior, estrume, talvez ele esteja elogiando, né? Que um estrume dá vida a uma planta. A Igreja Universal, dentro do seu sistema doutrinário, a sua metodologia, seus dogmas, dogmas, a Universal é dogmas, é princípio de seita, de ditadura. É um lixo, cara. É um lixo. A doutrina da religião ou a religião em si é um lixo, é uma escória da humanidade, como já dizia Freud, é o ópio do povo. É um ópio que engessa a mentalidade, a pessoa só vive dentro daquilo ali. Infelizmente, é isso. Valeu, peço novamente que você se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Para dar essa força, essa moral, você que é um ex-pastor, obreiro, você que tomou ranço da religião, você que tomou ranço dessas doutrinas, você que acordou e despertou para isso, então se inscreva, curta aí o vídeo, não lhe custa nada, né? Se o seu dedo não for tão curto, e se você tem uns 10 dedos, e que não é que nem o Lula que só tem 9, então curta aí esse vídeo, comente algo a respeito, tá bom? Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.